Lá nesse momento vamos falar sobre porcentagem bem simples, de um modo que você consiga entender. Tudo bem? Então você já deve ter ouvido falar desses termos. Aumento da gasolina em 3%, diminuição da poupança em 0,41%, você pagando à vista você vai ter 12% de desconto, a prazo você tem 17% de acréscimo, se atrasar a conta a pagar será acrescido 5% de juros. Então vamos entender como se calcula a porcentagem. Ao afirmar que o preço da passagem de ônibus teve um aumento de 15%, isso significa que a cada R$ 100 houve um acréscimo de R$ 15. Nesse sentido, a porcentagem substitui uma fração denominador 100 e que significa por cento, e quer dizer que o valor divide por 100. Eu acredito que você tenha entendido. Então, como por exemplo, podemos pensar em um determinado número, assim como 18%, e que quer dizer, então nós vamos ter aqui 18%. O 18% está representado aqui na forma de fração. 18 dividido por 100, 18 base 100. E aqui nós vamos ter um número também. É um número inteiro? Não, é um número quebrado, é 0,18. E agora, você acha que já dá para definirmos sobre porcentagem? Segundo a Wikipédia, a percentagem ou porcentagem do latim percento significa porcento a cada centena. É uma medida de razão com base 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores. Um é a parte e o outro é o inteiro, a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, é dividir um número por 100. Também podemos recorrer ao dicionário da web, que afirma que porcentagem, proporção calculada em relação a uma grandeza de 100 unidades. Aí nós vamos ter, é claro, o símbolo da porcentagem e nós vamos ter também a quantidade que corresponde a tanto por cento de outra, ou percentagem, que é o percentual. Então essas são as definições de porcentagem. Toda razão que tem como consequente o número 100, ela denomina-se razão centesimal. Então toda razão que tem um número consequente que seja a base 100, ela é uma razão centesimal, tudo bem? Então, esse 3 dividido por 100, se a gente dividir 3 por 100, a gente vai conseguir esse resultado aqui, tá? 0,3, que é igual a 3%, tá bom? Então, nós temos aqui um seguinte exercício, vamos lá, um determinado produto que custa R$ 150 obteve-se um aumento de 3%. Qual o valor do acréscimo? Então, nós temos um produto que vai custar 150. Se ele aumentou 3% e a gente sabe que 3% é 0,03, nós vamos multiplicar isso e multiplicando, você pode multiplicar na calculadora nesse momento, você pode calcular essa multiplicação aí no seu papel com a caneta ou com o lápis, tá bom? Então, se você multiplicou, se você chegou a 4,50, aliás, a R$ 4,50, você chegou no resultado correto. Aqui nós vamos ter essa relação. 5% é a mesma coisa que aí nós temos a fração, né? 5 dividido por 100 ou 0,05. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100. Ou 100%, que é a mesma coisa de 100 sobre 100. Ou 1 inteiro. Tá bom? Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 70 faltas, transformando em gols 20% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, a questão aqui quer saber quantos gols de falta esse jogador fez, sendo que ele fez 70 faltas e 20% ficou como gols. Bom, então o que a gente deve fazer? A gente deve pegar quem aqui para conseguir fazer essa conta, a gente vai pegar esses 20%. Bom, então eu tenho 20.
20%. Como que eu faço aqui para tirar esses 20% um número inteiro ou um número quebrado, como eu estava falando antes? Então a gente, lembrando, ele vai ter uma razão centesimal. Então, se ele tem uma razão centesimal, ele vai ter um 100 aqui embaixo. Então, eu transformei esse número, aliás, eu transformei essa porcentagem em uma fração agora nesse momento. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cortar o zero aqui embaixo, simplificar ele. E a gente vai cortar o zero aqui embaixo e vai colocar um zero aqui na frente e colocar consequentemente a vírgula. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar 0,2. Então, a gente vai pegar esse 0,2 e multiplicar por 70, que é uma quantidade de faltas. E multiplicando isso, nós vamos ter 14 gols no total. Então, essa é a resposta. Se você teve alguma dificuldade, se você fez até na ponta do lápis, igual eu fiz nesse momento, se você tiver alguma dúvida, é só comentar nos comentários, tudo bem? Mas é um exercício bem simples de porcentagem. Você viu até agora que envolveu um pouco de fração, mas é bem simples que você consegue desenvolver mais para frente com algum exercício que você tenha. Então, obrigado por assistir. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe.